Olá, pessoal! Hoje vamos abordar sobre um tema crucial que transformou o cenário e a história do nosso mundo. Os impactos sociais e econômicos que ocorreram devido à pandemia da Covid-19. Mas para que a gente possa entender melhor como esses impactos eles interferiram tanto de uma forma positiva como negativa dentro da sociedade de forma globalizada, ou seja, a nível de Brasil ou dos países internacionais, é necessário que a gente entenda um pouco sobre o conceito e o que foi e é a Covid-19. Então, pessoal, a Covid-19 ela é uma doença infecciosa, né, que se deu em dezembro de 2019, quando um grupo de pacientes de uma cidade chamada Wuhan, que se localiza na China, foram, a princípio, diagnosticados com pneumonia de causas desconhecidas. Os mesmos haviam sido infectados, né? Posteriormente, as células respiratórias desses pacientes, né, foram usadas para anular um vírus, né, que até então era desconhecido. Daí denominou-se o novo coronavírus, né, que foi o que passamos a conhecer durante o período em que nos encontrávamos na pandemia da Covid-19. Daí a gente subentende que a pandemia da Covid-19 ela foi mais do que um surto na saúde, ela foi um choque global e inesperado que atingiu diretamente a sociedade e o modo, né, como essa sociedade estava vivendo durante o período pandêmico e que influenciou nos dias atuais, pós-pandemia, porque mesmo que foram impostas, né, medidas de controle para controlar esses surtos epidemiológicos, elas acarretaram algumas divergências, dentre elas os impactos econômicos e sociais, que é o que exploraremos a seguir. Bom, mesmo antes da Covid-19, já era possível notar em nosso país uma grande desigualdade econômica. Então, podemos dizer que um dos maiores impactos da pandemia, ademais outras, foi justamente expor essa grande desigualdade. Diante desta análise, nós partimos do ponto que muitas empresas sofreram diante desses impactos à economia. Algumas grandes empresas e setores da indústria foram muito afetados, mas devemos direcionar o nosso olhar, principalmente, para aqueles trabalhadores que faziam parte da população do mercado de trabalho informal, os microempresários e empreendedores autônomos. Dentro do contexto de declínio econômico do mercado de trabalho brasileiro, foram criadas algumas medidas para garantir o emprego daqueles trabalhadores, a manutenção da renda e a continuidade de atividades empresariais e laborais. A partir disso, o governo federal criou algumas medidas legais para assistir a essas organizações, mas principalmente às micro e pequenas empresas. Dentre essas medidas tomadas, destaca-se, por exemplo, a prorrogação do pagamento de tributos, que foi uma medida tomada também por outros entes, e a criação do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, através da medida provisória MP. Ela foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Ela determinava uma redução proporcional à jornada e do salário dos brasileiros, e a suspensão do contrato de trabalho, mas com auxílios para os trabalhadores. Mesmo com essas medidas sendo tomadas e ainda a adaptação de alguns trabalhadores brasileiros, o cenário que ainda se via era o grande impacto a pequenas empresas. E então, diante deste contexto, observa-se que o impacto causado pela Covid-19, ao afetar diretamente a oferta e a demanda da economia, teve potencial suficiente para gerar uma instabilidade financeira devido à inadaptabilidade dessas famílias, empresas e trabalhadores. Diante deste cenário, é importante refletirmos
outras questões que rondavam a crise, como, por exemplo, que dificuldades sociais foram levantadas desde a Covid-19. Olá! Agora veremos as mudanças que ocorreram no nosso contexto social, nas nossas relações e no nosso bem-estar coletivo. É importante destacar que a pandemia não foi somente uma crise de saúde. Ela expôs, em muitos casos, o aprofundamento das desigualdades pré-existentes e criando novos desafios. As desigualdades sociais evidentes podemos citar, por exemplo, o aumento da pobreza, da insegurança alimentar em muitos lugares. Muitas pessoas perderam seus empregos e a instabilidade econômica afetaram duramente essas famílias, aumentando ainda mais a vulnerabilidade destas. A pandemia expôs a diferença entre ricos e pobres. Quem tinha menos acesso a serviço de saúde, moradia digna e renda sofreu muito mais, tanto com o vírus quanto aos efeitos econômicos. Mudanças na educação também ocorreram. O fechamento de escolas causou interrupções significativas na educação, com potencial para aumentar a evasão escolar e afetando assim o aprendizado. Devido ao isolamento social, o ensino remoto ele virou uma realidade para todos. E por isso, muitos estudantes tiveram dificuldades para aprender de forma remota e outras não tinham acesso à internet e à tecnologia. Dessa forma, o desenvolvimento social dessas crianças e jovens foram prejudicados. Ocorreram também impactos na saúde mental das pessoas. A saúde mental das pessoas também foi afetada drasticamente. O luto pela perda dos seus entes queridos, o isolamento social, o medo da doença e as dificuldades financeiras e a incerteza sobre o futuro, tudo isso contribuiu para um aumento nos casos de ansiedade, depressão e problemas mentais. Ocorreu também a violência doméstica, houve também relatos de aumento de casos de violência doméstica durante o período da pandemia. A violência contra a mulher, no período anterior à pandemia, já se apresentava como um problema social no Brasil e no mundo. Porém, agravou-se ainda mais com o confinamento obrigatório imposto pela pandemia da Covid-19. A convivência forçada em lares disfuncionais, somada ao estresse e à insegurança, contribuiu para essa triste realidade. A seguir, serão discutidos mais sobre esse assunto. Outro impacto social que a pandemia ocasionou, apesar das tensões geopolíticas, ela impulsionou a colaboração científica global, especialmente na rápida produção e distribuição de vacinas. Isso demonstrou o potencial da ciência e da solidariedade internacional diante desta crise. No mais, a pandemia de Covid-19 evidenciou vulnerabilidades estruturais e a interdependência global. Do ponto de vista econômico, destacou-se a importância de sistemas resilientes, inovação e proteção social. No aspecto social, reforçou a urgência de reduzir desigualdades e fortalecer políticas públicas em saúde, educação e assistência. Apesar das perdas e retrocessos, a pandemia também abriu oportunidades para repensar modelos econômicos, fortalecer sistemas de saúde e promover um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo no pós-Covid. Ela também gerou lições valiosas e oportunidades de mudança, impulsionar a inovação,
reforçar o papel da ciência, incentivar a solidariedade e provocar uma reflexão coletiva sobre como viver de forma mais equilibrada e sustentável. Essa foi a equipe Sócio Eco 19 e nos vemos por aí. Obrigado.